Então, vamos comentar hoje alguns temas, né, de redação relacionados, né, que são comuns de aparecer nesses vestibulares de medicina. Tá? Bom, primeiro, quer dizer, antes de tudo, tá, lembrar vocês que são faculdades particulares. Tá? E faculdade particular, ela tem mais liberdade, né, de escolher temas, né, para suas provas do que o MEC. Né? Então, já é uma coisa bem sabida, né, no caso do Enem, o MEC não vai escolher um tema de redação, né, avesso, né, às propostas do governo. Tá? Não vai escolher uma pauta, né, de redação muito fora, né, do que o governo vem fazendo. Tá certo? Então, por exemplo, é muito difícil, né? Muito difícil. Eu acho quase impossível, certo? Que o MEC, por exemplo, coloque um tema desmatamento da Amazônia, né? Desmatamento da Amazônia, queimadas no Centro-Oeste, né? Mudança climática, certo? Acho difícil isso acontecer hoje, tá? Já aconteceu no passado, tá? A gente já teve edição do Enem, que o tema de redação foi voltado para isso. Mas o MEC ele fica meio amarrado, né? Por questões ideológicas, né? Ele fica meio amarrado nessa pauta, tá? Na dificuldade de fazer questões sobre uma pauta desse tipo. Certo? Gente, isso é normal em todos os governos, tá? Em todos os governos. Por exemplo, no final do governo Dilma, por exemplo, né? Seria muito complicado, naquela crise do petrolão, aquela coisa toda, né? O MEC colocar um tema sobre corrupção. Né? Seria bastante impossível, né? Imprudente até, né? Fazer uma coisa desse tipo. Então, da mesma maneira que um governo não faria por causa de um alinhamento ideológico, o outro não faz por causa de outro alinhamento ideológico. Tá? Infelizmente, nós estamos, né, sendo governados mais por ideologias do que por propostas, né, para o país, né? Infelizmente. Né? A chamada polarização. Né? Mas a faculdade particular não tem nada a ver com isso. Tá? A faculdade particular ela pode, né, colocar um tema que ela bem entender lá, até porque não tem a mesma repercussão, né, de um tema de prova do Enem. É isso pouca gente quer saber de redação de faculdade particular. Bom, o primeiro tema, então, que eu separo aqui para vocês é exatamente o meio ambiente. Tá? Exatamente o meio ambiente. Gente, se for, nós vamos ver no final aí, eu peguei alguns temas de redação aí das faculdades particulares, tá? Alguns temas que caíram aí nos últimos anos. A maioria das vezes, certo? As faculdades particulares seguem um modelo argumentativo dissertativo, tá? Que é o modelo do Enem. Então, aquele modelo, né, que você aprendeu aí para fazer o Enem, certo? Imagina que deve ter uns 3 anos aí que vocês estão trabalhando com esse modelo de prova do Enem. Vocês podem usar na maioria dessas provas de faculdade particular. Mas preste atenção, tá? Preste atenção. Isso que está sendo pedido realmente é uma redação dissertativa, argumentativa. Tá? Nós vamos ver aí, tem uns exemplos, inclusive, aí, que é uma redação dissertativa. É uma redação dissertativa, ou seja, apenas dissertar sobre o tema, sem apresentar argumentos de convencimento. Tá? Então, é diferente. Tá? E é claro que outras possibilidades também existem. Tá? Seria bom, tá? Seria bem útil, tá? Se vocês pudessem, depois, dar uma olhada em outros modelos de redação. Editorial, carta aberta, descrição, certo? Narração. Tá? Seria interessante, sabe? Perder uma tardezinha aí, olhando outros modelos, né, de redação que podem aparecer, você não ser pego lá, desprevenido. Tá? Porque, se acontecer, pouquíssima gente vai estar preparada para isso. Tá? A maioria está preparada só para a redação do Enem. Então, se você for escrever sobre meio ambiente, aí vocês gostam, não é gostam não, né? Vocês têm que fazer citações, um texto dissertativo, argumentativo, vocês têm que fazer citações e tudo mais. Uma Augusto, você entrou aí, né? Tranquilo, né?
Aí eu tô tentando entrar, o computador tá no tempo dele, mas aí quando for vai aparecer. Tá Porque ele é aparecendo meio e caindo. devagar. Tá aparecendo e caindo. Bom, Ah, é que tá... Hoje tá difícil, mas vou entrar. é a chuva. Não reclamar da chuva, não. Não vou reclamar da chuva. Não, tá ótimo, Mas, pelo amor de Deus, tá ótimo. mas quando a gente vai começar um texto aí, vocês precisam fazer alguma citação, né? Gente, a citação mais famosa, mais importante, né? Que mostra que vocês conhecem alguma coisinha, né, de meio ambiente, é o artigo 225 da Constituição Federal, tá? Que é o artigo que abre, né, o capítulo 6, capítulo do meio ambiente, tá? Da Constituição Federal. Então, esse artigo aí é fundamental. É claro que vocês não precisam colocar ele todo, né? Eu acho que é só essa primeira parte aí já é importantíssima decorar, né? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, tá? Aí, se você conseguir guardar bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, já está excelente, certo? Agora, você tem a compreensão, né, que impõe-se ao poder público nas três esferas, tá? Federal, estadual, municipal. E a coletividade, a sociedade, não é só o poder público, a sociedade também é responsável, tá? Dever de defender o meio ambiente e preservar para as presentes e futuras gerações. Esse artigo como é que diria, é a oração do amanhecer, né, de quem trabalha com o meio ambiente. Tá? É o artigo 225 da Constituição. Então, acho que ele já dá uma boa linha de raciocínio, de desenvolvimento, né, para qualquer coisa em relação a queimada, desmatamento, erosão, rompimento de barragem, lixo radioativo, aquecimento global, chuva ácida. Tá? Eu acho que demais, certo? Eu acho que para iniciar, né, para iniciar um texto, nada melhor do que jogar aí o artigo 225, tá? Que abre o capítulo do meio ambiente. Se você não guardar o nome artigo 225, né? Vai ser o artigo da nossa... A nossa Constituição possui um capítulo reservado ao meio ambiente, que abre com o seguinte artigo, né? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, etc. Certo? Então, aí já te dá uma linha de raciocínio interessante. Tá? Eu acho que é bacana ler isso aí. Aliás, vocês devem ler, né? Vocês devem ler o capítulo 6 inteiro. Tá? Vocês devem ler o capítulo 6 inteiro da Constituição. São 37 artigos, é curto, viu, gente? É bem curto. Relacionado a direito ambiental e 5 relacionados a direito urbanístico. Tá? Então, dá uma lida. Tá? É rápido, é rapidinho, né? Não é muito longo, né? Esse artigo 225 é o maior, que ele tem vários incisos, que a gente chama, mas é importantíssimo você ler isso aí. Bom, é importante também a gente ter uma noção dos princípios constitucionais, né, do meio ambiente, certo? Princípios constitucionais do meio ambiente. Então, tem uma série de princípios, né, que estão na nossa Constituição e que dizem respeito ao meio ambiente. Eu não vou ler isso aqui tudo, tá? Tá aí o slide, vou mandar para vocês também, né, para vocês dar uma lida, uma meditada, uma reflexão sobre eles, né, o que dá para aproveitar. O princípio da obrigatoriedade da intervenção estatal, né, que fala que o poder público tem o poder, dever, né, de defender e preservar o meio ambiente. Tá? O princípio da participação e cooperação, que é aquilo que eu falei. O Estado, quer dizer, os três poderes, né, executivo, legislativo, judiciário, em nível federal, estadual, municipal, e a coletividade, quer dizer, e a sociedade, tem esse dever de defender o meio ambiente, preservar para gerações presentes e futuras. Né? Não é jogar tudo nas costas do governo também, não. Tá? A gente tem um papel nosso também, como cidadão, como parte da sociedade, que a gente tem que executar também. Tá? A gente procura, né? A gente é biólogo, então, nossa senhora, a gente procura demais fazer isso aí. É o princípio da prevenção e da precaução. Né? Quer dizer, significa que deve ser dada prioridade às medidas que evitem danos, né, ao meio ambiente. Quer dizer, toda obra que for feita que possa impactar o meio ambiente, né, tem que ser precedida de estudos. Aí fala do EIA, do RIMA, do Relatório de Impacto Ambiental,
e o estudo de impacto ambiental, né? Deve ser feito, divulgado, dando publicidade a ele, né? Para a gente entender o que aquela obra pode impactar no meio ambiente. Tudo, gente, princípio da prevenção e precaução, tá? Da ênfase, da prioridade a medidas que evitem os danos. E depois que o dano aconteceu, é muito mais difícil, né? Todo mundo conhece aquele ditado popular, né? É melhor prevenir que remediar, né? É melhor prevenir que remediar. Então, o princípio da prevenção e precaução é isso aí. Princípio da educação ambiental, princípio de informação e notificação ambiental. O poder público deverá promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino. Bom, é o que a gente faz, né? É o que a gente faz nas escolas aí, né? Dentro da disciplina de biologia, promover a educação ambiental dentro da disciplina de biologia em todos os níveis de ensino, tá? É o que a gente faz, o que a gente tenta fazer, né? Falar bastante sobre o meio ambiente, dar exemplos relacionados ao meio ambiente, conversar sobre o meio ambiente, né? Eu, particularmente, eu sou contra uma disciplina meio ambiente. Você a não ser dentro desse modelo, né? Do novo ensino médio é possível, né? Você ter uma disciplina sobre meio ambiente, tá? Encaixa melhor com o modelo do novo ensino médio. O modelo do antigo ensino médio, não sou a favor, não, tá certo? E é claro que essa disciplina, né? Teria que haver uma regulação, regulamentação a respeito de uma disciplina desse tipo, é para biólogo, né? Para biólogo dessa aula. Tá? Senão vem um curioso qualquer da aula sobre meio ambiente e vai falar besteira a 3x4. Né? Então, é uma questão, tá? Uma questão importante. Quem é que vai dar aula? Tá? Quem é que vai dar aula? Quem é que vai falar de determinado assunto? O pessoal fala assim, devia ter aula de trânsito, né? Devia ter aula de trânsito no colégio. Pois é, quem é que vai dar essa aula? Tá? Devia ter aula de direito no colégio. Quem é que vai dar essa aula de direito? É um advogado ou é um professor? Tá? Ou é um professor que ao mesmo tempo é advogado? Né? E fica complicado. Tá? Pessoas que não têm pedagogia, que não têm conhecimento pedagógico, que a gente faz faculdade, faz licenciatura, eu fiz licenciatura também, eu fiz licenciatura, bacharelado, mestrado, a gente aprende o princípio da licenciatura, como é que você dá aula, como é que você faz uma prova, né? Como é que você se comporta em várias situações complexas que acontecem em sala de aula. Né? Muito complicado você pegar uma pessoa, uma estrutura de autoescola, botar aí dentro de sala de aula, é muito diferente da autoescola, tá? É muito diferente da autoescola, né? Para falar sobre trânsito e tudo mais, é muito diferente. Falar e avaliar, né? É muito diferente. Princípio da ubiquidade. O princípio da ubiquidade está relacionado com o princípio da prevenção e precaução. Tá? Meio ambiente deve ser levado em consideração antes durante a realização de qualquer atividade que venha a ser desenvolvida de qualquer natureza. Então, tem que pensar, se vai realizar uma atividade qualquer, né? Mesmo que seja uma passeata ecológica, mesmo que seja uma passeata ecológica, tem que pensar no meio ambiente. Né? Eu já ajudei a organizar passeatas ecológicas, caminhadas ecológicas, né? E eu, por exemplo, era da turma que ficava lá no final, né? Coletando lixo, né? Porque você dá copinho de água para os meninos, não sei o que e tal, né? Para participar, né? E eles levam também algumas coisas, né? Cartaz, não sei o que. Isso vai ficando pelo chão e a gente lá no fundo, então, tem papel de deixar tudo limpinho, né? Porque não pega bem, né? Uma passeata ecológica deixar o ambiente pior do que encontrou, né? Então, é isso aí, a gente tem que pensar sempre. Vai fazer uma obra qualquer, né? Tem que levar tudo em consideração, tá? Eu vou resolver um problema, tá? Mas eu não vou criar outro, né? Então, tem que pensar isso aí. Princípio poluidor-pagador, responsabilização do usuário-pagador. O princípio que o poluidor é obrigado a corrigir ou recuperar o meio ambiente, né? Fazer a recuperação de áreas degradadas, e que deve pagar também, o usuário deve pagar pelo uso e exploração de recursos naturais, como, por exemplo, o outorga de aquífero, por exemplo, né? Então, você quer ter um poço artesiano? Quer. Então, você vai ter que pagar uma taxa, né, para você ter esse poço artesiano. Você está explorando um recurso que é da população. E isso, de alguma forma, tem que reverter para a população. Né? Você pagando esse dinheiro aí pode reverter. Para a população, pelo menos, a gente se espera. Princípio de desenvolvimento sustentável. Gente, isso aqui é a coisa mais difícil que existe, tá? Isso aqui é a coisa mais difícil que existe. Então, se você for falar sobre desenvolvimento sustentável,
o desenvolvimento sustentável, como você preferir, tá? Estuda bastante. Tá? Isso é muito difícil. Compatibilizar desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, preservação da qualidade do meio ambiente, equilíbrio ecológico. Isso é extremamente difícil. Tá? Isso só é possível quando todos os atores, né, todos aqueles que participam dessa discussão, têm isso bem delimitado. Tá? Tem isso bem delimitado, porque geralmente o pessoal, quando fala em desenvolvimento sustentável, o sujeito, um puxa mais para o lado do desenvolvimento, o outro puxa mais para o lado da sustentabilidade, menos do desenvolvimento, e tem que haver um equilíbrio. E esse equilíbrio é muito difícil. Tá? É muito difícil, eu estou cansado de ver isso aí. Tá? A pessoa falar em desenvolvimento sustentável, mas propor uma coisa que só tem desenvolvimento, e o outro falar em desenvolvimento sustentável, propor uma coisa que não tem nada de desenvolvimento, só tem preservação. Tá? Estou muito acostumado com isso, já lidei muito tempo com esses problemas aí, até não estou querendo lidar mais não. Você dá uma mão de obra danada, tentar convencer as pessoas. O que é desenvolvimento sustentável? Que as duas partes têm que ter voz. As duas têm que ter voz, ação e equilíbrio. Tá? Isso é muito difícil, mas é difícil demais, viu? Não queira saber. Princípio da função socioambiental da propriedade. É a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis, né? Quer dizer, você pode usar os recursos naturais da sua propriedade, claro, a propriedade é sua. Você pode usar os recursos naturais, mas tem que preservar, de certa forma, o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. É dentro daquilo que está lá, né, no artigo 225. Tá? Então, esses são os princípios constitucionais, só aí já tem plano para manga, né? Isso aí, sentado, meditando, dá 1 hora de meditação, pelo menos. Né? Pelo menos aí uns 7, 8 minutos em cada item desses aí, né? Sem dúvida nenhuma. Uma questão também, né, que pode ser que apareça aí nessas provas aí, né, de medicina, a questão da água, né, gente? A questão da água. Tá? Nós estamos numa crise hídrica, essas chuvas aí, a gente estava até brincando aqui agora há pouco, né? Não podemos reclamar da chuva, né? Deixa chover, certo? Tomara que não provoque nenhum tipo de erosão, deslizamento de costa, né? Prejuízos de vidas humanas, né? Prejuízos materiais também para as pessoas, né? Tomara que não aconteça nada disso. Mas nós estamos num momento de crise hídrica, né? E parece que está muito relacionado a essas questões globais, né? Que nós estamos enfrentando aí de meio ambiente, essa crise ambiental global. Né? Então, água no meio ambiente, utilização de água pelo homem. Então, olha só, tem um monte de questões aí, ó, que podem ser abordadas. Vocês podem parar para meditar. Recarga dos aquíferos, né? Que tem a ver com a impermeabilização do solo, certo? Se o solo é permeável, se o solo não é permeável, se existem leis, né? Existem leis, né? Existem leis. Você tem um terreno e vai construir uma casa, aqui em Sete Lagoas, por exemplo, você tem que manter 25% de permeabilidade do terreno. Mas isso é fiscalizado? Até que ponto isso é fiscalizado? Tá? Isso é medido, não fica só na planta, né? Planta arquitetônica, e na hora da plantinha mesmo lá no chão, ela não aparece. Né? Então, isso aí é um negócio importante. Tá? A impermeabilização do solo também, aumentando as enxurradas, né? Aumentando as enxurradas, enchentes, deslizamento de costas, né? Então, aspectos relacionados também. Erosão, né? Que está ligada a essa questão também de impermeabilização, enxurrada, enchente. Erosão, assoreamento dos rios, aumenta a turbidez dos rios, as águas dos rios ficando mais sujas, né? Mais cheias de barro e resíduos, dificultando o tratamento da água para a própria população. Né? Você sabe que em determinados momentos a água do rio está tão suja que não dá para ser usada, né, nas estações de tratamento de água. Né? Erosão, né, na agricultura, carreando nutrientes, né? Carreando os nutrientes, os fertilizantes, né, que foram aplicados no solo, carreando isso para dentro dos rios, né, os mananciais, rios, barragens, lagoas, etc., provocando problemas lá de eutrofização, floração de águas nocivas, né, que é o próximo item aí, né? Mudança de qualidade de água, toxina, né? Necessidade de usar carvão ativado para remover essas toxinas, né? Filtração com carvão ativado, né? Que é o chamado tratamento avançado.
riscos de contaminação de água, né? Desde a questão do esgoto, que é mais óbvia, né? Mais óbvio o risco de contaminação de água, é o lançamento de esgotos dos rios, às barragens e rejeitos. Né? E aí é aquela historinha, né? Identifiquem aí o acidente de Mariana, envolvendo a Samarco, né? E o acidente de Brumadinho, envolvendo a Vale. Né? Tenho mais ou menos as datas aí na cabeça, tá? Do tipo, faz 5 anos, né? Faz 5 anos que ocorreu o rompimento tal, da barragem. Né? Até hoje, muitas propostas de remediação ambiental não foram levadas adiante, né? Mostrando que o princípio do poluidor-pagador, né? O princípio do poluidor-pagador não tem sido efetivamente observado. Né? Então, tá vendo? Dá para você ir julgando umas coisas com as outras. Certo? Extração irregular de água em rios, né? Quer dizer, sem a devida outorga, sem o princípio do usuário pagador. Né? Então, o pessoal usando água de rio, areia de rio, tá? Tudo mais aí de forma desordenada, certo? Sem pagar por isso, né? Sem que haja um retorno para a população, e destruindo, né? Sem não moderação, não plano, nada. Né? Gente, estação de tratamento de água, estação de tratamento de esgoto. Né? Importante ler o que é uma estação de tratamento de água, o que é uma estação de tratamento de esgoto, e qual a importância de ter as duas, né? Qual a importância de ter uma ETA e ter uma ET. Né? Então, isso aí é importantíssimo. Tá? Questão do lixão. Né? Então, em 2019, foi apresentado um projeto de lei, né? Que foi sancionado agora, recentemente, tá? Em 2020, que é o Marco Regulatório da Destinação de Resíduos Sólidos. Tá? Se vocês procurar para ler na internet, vocês vão ver muito pouco. Tá? Vocês vão ver que assim, a ideia do Marco Regulatório de Destinação de Resíduos Sólidos, do ponto de vista que mais interessa para vocês, é tentar acabar com o lixão a céu aberto. Tá? É tentar acabar com o lixão a céu aberto e partir para os aterros sanitários, né? Que são as melhores maneiras aí de destinar o lixo. Né? E o lixo gera um líquido, né? Rico em matéria orgânica, demanda biológica de oxigênio, né? BO, que é o chorume. Isso pode contaminar o solo, rios, nascentes, né? Esse chorume tem que ser tratado numa ET, né? Tem que ser tratado numa ET para não prejudicar o meio ambiente. E a questão do desperdício de água. E aí, gente, quando eu falo de desperdício de água, eu tenho um discurso, assim, um pouco diferente, tá? Em relação ao desperdício de água. Olha esse cartazinho que eu coloquei aqui em cima, tá? Esse cartazinho aqui é manjado, certo? Esse cartaz é manjado. Nós estamos no meio da crise hídrica, aí você já está vendo outdoor desse tipo espalhado pela cidade. Tá? Você já está vendo isso aí, né? Economize água, a vida agradece, pingo de consciência, diga não ao desperdício, uma campanha aí, tá? O governo de Minas Gerais, tá? Torneirinha pingando, tá? Então você vê isso aí, né? Aí você já chega em casa, tá? Tem uma torneirinha pingando, mas você já fica desesperado, né? Você já fica desesperado. Agora, ninguém está batendo nisso aqui, ó. Ninguém está batendo nisso aqui. Isso aqui é a fonte AFAO, que é uma entidade da ONU, né? Relacionada aí à alimentação, tal, produção de alimentos, tal, que fala assim, do uso da água para os setores. 70% da água que é usada no mundo é usada na agricultura. 22% na indústria. E você só vê campanha de economia de água em cima dessa turma aqui que só usa 8%, que é o uso doméstico. Não estou falando que tem que desperdiçar. Tá? Claro, a gente tem que ajudar. A gente tem que ajudar. Até porque a água que a gente usa é uma água potável, é uma água que passou por tratamento, foi feito um investimento nessa água. É uma água nobre, tá certo? A gente tem que economizar, tá certo? Agora, você não vê campanha em cima da agricultura e da indústria. Você não vê. E eles estão responsáveis, aí, ó, 92% do consumo de água no mundo. Tá? Os dados do Brasil são semelhantes a esse, tá? Os dados do Brasil são bastante semelhantes a esse. Certo? Se você pegar o uso de água no Brasil, você vai ver que é bastante semelhante a esse. É claro que a nossa água é uma água de qualidade, né? A maior parte da água que a gente utiliza aí, a água que foi tratada
ela tem um custo maior, né? Tem um valor mais alto, tá certo? Mas não chega nos 70% da agricultura, tá? E nem nos 22% da indústria. A indústria também trabalha com águas tratadas, tá? A indústria não trabalha com água poluída. E a agricultura também não trabalha com água 100% poluída também, tá? Às vezes é uma água tratável, né? Que a agricultura está gastando. Uma água que podia ser tratada, né, para o nosso uso e reduzir os custos, né, de obtenção da nossa água, e a agricultura, às vezes, está gastando isso aí. Né? Agricultura agropecuária, certo? Gastando isso aí em excesso. Então, você não vê ninguém discutindo isso. Tá? É um negócio até polêmico, certo? É um negócio até polêmico, mas realmente o pessoal joga tudo nas costas do cidadão. Tá? O pessoal joga tudo nas costas do cidadão. É complicado, né? Complicado. Tá? Eu acho que merece meditar a respeito disso para não escrever também nenhum texto com radicalismo. Tá? Não escrevam redações com radicalismo. Aliás, nada, façam nada com radicalismo. Tá? É sempre no bom senso, no diálogo, tá? Seu ponto de vista, né? Até onde eu tenho estudado. Você, claro, você não vai pôr isso na prova, né? Mas numa conversa, assim, olha, tenho visto, né? É isso. Certo? Mas é importante. Saúde. Olha, vestibular de medicina. 90% dos temas de redação é saúde. Tá? 90% dos temas de redação é sobre saúde. Certo? Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, né, 1946, o famoso conceito de saúde, né? O famoso conceito de saúde. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Físico, mental e social. Tá? E não simplesmente a ausência de doenças ou enfermidades. Então, gente, isso é um conceito que vocês têm que levar. Claro que tem algumas críticas, tem algumas expansões, tá? O pessoal hoje em dia fala, por exemplo, que a saúde envolve também o bem-estar espiritual, tá? O bem-estar espiritual do indivíduo, certo? Mas é um conceito que vocês têm que pensar. Eu sei que tem críticas, eu sei que tem coisas a mais, tá? Mas é um conceito que vocês têm que tentar botar na cabeça, porque para 99% das coisas ele se enquadra muito bem. Tá? Então, na hora que vocês estiverem exercendo a medicina, não só na redação que vocês vão fazer, mas na hora que vocês vão exercer a medicina, pensar no seu paciente nessas três esferas aí. Tá? Não pensa só no físico, não. Não pensa só no físico, não. Tá? Pensa no mental e no social. Tá? Senão você simplesmente está pegando o sujeito, tratando um mal físico, que é desencadeado por um problema mental, que é desencadeado por um problema social. Você trata o problema físico, daqui a pouco ele volta com o mesmo problema, daqui a pouco ele volta com o mesmo problema, daqui a pouco ele morreu daquele problema, porque você não deu atenção mental e social. Tá? Isso é pesado, hein? Isso é pesado. Tá? Essa história aí, tá? Muito pesado. Constituição Federal de 88 tem um capítulo inteiro, capítulo 2, Direitos Fundamentais em Relação à Saúde, 5 artigos, facinho diretamente, 5 artigos. Artigo 196, a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Saúde é um direito de todos e dever do Estado. Tá? Garantido mediante políticas sociais e econômicas, que vive a redução do risco de doença e de outros agravos da saúde, complicações de saúde, ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Eu acho que isso aqui devia estar grudado, né? Devia fazer um cartaz com isso aí, grudar lá no Ministério da Saúde. Porque durante essa pandemia nós não estamos vendo muito bem isso aí, não. Certo? Não estamos vendo muito bem isso aí, não. A saúde é um dever, direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que vive a redução do risco de doença e de outros agravos. Acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção. Aí envolve acesso às vacinas e tudo mais. Né? Então, isso é que o Ministério da Saúde, por exemplo, tinha que estar focado, né, desde o início da pandemia. Desde o início da pandemia. Certo? Reduzir o risco de doença. Né? Agora, baseado na ciência. Né? Baseado na ciência. No grupo do WhatsApp, nas tias, não resolve isso, não. Tá? Chá de
erva doce, não sei o quê, isso aí não resolve Covid. Tá? Então, está aqui os artigos, né? Está aqui o artigo 198, certo? Aqui é o 196, né? O 198, 200. Não vou ler, tá? Depois vocês dão uma lida. 198, as ações de serviço público de saúde integram a rede regionalizada e hierarquizada, constitui o Sistema Único de Saúde, organizando de acordo com as diretrizes, descentralização, atendimento e participação da comunidade. E ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições nos termos da lei. Olha só, tudo que compete ao SUS, controlar e fiscalizar procedimentos, executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, ordenar a formação de recursos humanos, participar da formação da política e execução das ações de saneamento básico, incrementar total, fiscalizar e inspecionar alimentos, participar do controle de fiscalização de produção, colaborar na proteção do meio ambiente, sempre aí, ó, em tudo, né? O meio ambiente tem que estar presente. Tá? É um princípio constitucional. Em tudo o meio ambiente tem que ser levado em conta. Tá? Agora, eu falo para vocês dar uma lida, sabe por quê? Você não propor uma coisa que já existe. Tá? Você não propor uma coisa que já existe. Então, em vez de propor uma coisa que já existe, você propõe maneiras de fiscalizar se aquilo está sendo cumprido. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que apareça alguma coisa lá sobre nutrição. Tá? Nutrição. Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle do seu teor nutricional, bem como bebidas e água para o consumo humano. Então, você não tem que propor que alguém vai fiscalizar. Isso já é função do SUS. Mas você pode propor, né, a melhora, né, da fiscalização e inspeção de alimentos pelo Sistema Único de Saúde, né, porque já está aí. Entendeu? Já está aí. Então, ao invés de você propor, faça isso, não, já existe. Propõe, melhore isso. Né? Então, é por aí. Por isso que eu estou pedindo para vocês dar uma lida. Para vocês terem conhecimento do que já existe, para vocês não propor coisa que já existe. Apesar de que o pessoal corrige redação, às vezes nem sabe que isso existe, tá? Às vezes nem sabe. Eu já vi redação nota 1000 do Enem, que a pessoa propôs coisa que já existe e o pessoal bateu pau, deu 1000. Tá? Já vi redação nota 1000 também, falar de lei que não existe. Tá? Já vi redação nota 1000 falar de lei que não existe. Porque a legislação obriga, não sei o quê. O cara, o corretor aceitou, né? Fazer o quê? Tá? Às vezes eu acho que tem aluno que é mais preparado que o corretor, né? Para fazer a redação. Uma vez que a saúde se tipifica como um bem jurídico, isso aqui é um texto, tá? Do jurista, certo? Aí até que é palavreado de jurista, né? Uma vez que a saúde se tipifica como um bem jurídico indissociável do direito da vida. A saúde é um bem jurídico indissociável do direito da vida, claro. Tá? Se você tirar a saúde do sujeito, você tirou o direito da vida. Né? É certo que o Estado tem um dever de tutelar, falando. Né? A saúde é direito de todos e dever do Estado. Tá? O jurista fala em cima da lei, tá, gente? Em cima da letra da lei. Fala as palavras bonitas, mas está em cima da letra da lei. Então, se quiser guardar aí, conforme o jurista André da Silva Ordagui, né? Deve ser isso o nome dele, a pronúncia. A saúde encontra-se entre os bens intangíveis, aqueles bens intocáveis, que não podem ser medidos, certo? Mais preciosos do ser humano, digna de receber a tutela protetiva estatal, porque se consubstancia, quer dizer, se mistura em características dissociáveis do direito à vida. Dessa forma, a atenção à saúde constitui um direito de todo cidadão dever estar. Está vendo? Repetiu lá a Constituição. Dever estar plenamente integrada às políticas públicas governamentais. Tá certo? Plenamente aí. Tá? Então, assim, leia isso aqui, reflita, medite. Não decore apenas. Não, tá? Não é importante você repetir as mesmas palavras que o cara usou. Não, não é importante você fazer isso. Não. É importante você repetir a ideia. Tá? Você entender que é a ideia. Tá? E eu estou falando com vocês de redação, mas não estou falando só de redação, não, tá? Estou falando para além. Estou falando para além. Levem essas ideias para a vida. Tá? Amanhã vocês são profissionais.
E eu sei que eu vou ter muito orgulho de vocês todos. Tá? Eu sei que vou ter muito orgulho de vocês. Como eu tenho, né, dos que eu convidei aí, o Josué não vai poder participar, está participando da cirurgia agora, né? Eu sei que vocês vão me dar muito orgulho, igual eles me dão muito orgulho também. Tá? E muitos outros. Tá? E muitos outros. Então, leva essas coisas para a vida. Tá? Pega esse slide depois, imprime, guarda. Tá? Ramonzinho falou no dia 11 de outubro de 2021. Leva isso para a vida. Leva. Leia de vez em quando. Tá? Ainda dentro do tema saúde, procure ler algo que contém uma boa base de argumentos e informações sobre, olha aqui, ó, várias coisas que vocês podem dar uma lidinha, tá? Várias coisas que vocês podem dar uma lidinha, tá certo? Lidinha, gente, entra na internet, põe lá, gravidez na adolescência, tá? Lê uns 3 parágrafos, pega uma estatísticazinha, tá? Quantos casos, não sei o quê, tal, tal, tal. Não estou minimizando o problema, não, tá? Estou falando que vocês estão muito em cima da hora, tá? Se vocês tiverem mais tempo, dedique mais tempo a cada um desses temas aí. Tá certo? Gravidez na adolescência, obesidade infantil e outras formas de obesidade, tá? Tabagismo, cigarro, problema e situação atual no Brasil. Olha, a situação do tabagismo no Brasil melhorou muito. Eu não sei agora na pandemia, tá? Não sei agora na pandemia, certo? Opa, doutora Roberta está chegando aqui. Está a Roberta e a Sabrina juntas. Roberta, Sabrina, quem está aí? Alô? Está conseguindo falar aí, Roberta? Ei, Ramon. É Roberta ou Sabrina? É a Roberta. É Roberta, tudo bem? Ó, eu Joia. tô aqui no meio da explicação, eu ainda preciso de uns 15 minutinhos ainda, tá? Tá Não, bom? tranquilo. Eu acabei de passar a parte que eu faço elogio a vocês, senão vocês perderam. Vocês podem ver depois na Que ótimo. gravação. Vocês podem ver depois na gravação. Tá joia? Sabrina vai entrar em outro link, vocês vão entrar juntas aí. Não, Sabrina tá na missa e é bom que você vai atrasar uns 15 minutinhos, que ela deve estar chegando. Tá joia, tá bom. É uns 15 Tá joia? minutinhos aqui ainda, tá? Tranquilo. Bom, então vamos lá. Então, gente, tabagismo, a situação no Brasil melhorou bastante depois das regras, né, de proibição de propaganda e tudo mais. Agora, não sei, nesse tempo da pandemia, agora parece que subiu um pouquinho o problema do tabagismo de novo. Tá? Esse tempo de isolamento em casa, não sei o quê, né? Isso aí deu uma gravadazinha aí. Mas melhorou bastante a questão do tabagismo no Brasil. Mas convém ler a respeito. Atendimento a pessoas portadoras de doenças raras. Tá? Isso é importante. Tá? Isso é importante vocês saberem, né, que, apesar de ser um número pequeno de indivíduos, né, só cometidos de doenças raras, vocês têm que estar preparados. Né? Vocês têm que estar preparados, não só em termos de conhecimento, mas também psicologicamente, né, para atender pessoas que têm doenças raras. Tá? E uma coisa que eu falo muito, uma coisa importantíssima do profissional de medicina, tá? É humildade. Tá? Humildade. Você consultou o paciente, está na dúvida, aqui não está encaixando, tá? Aqui não está encaixando os modelos, não sei o quê, não sei o quê, pergunte para os colegas. Pergunte para os colegas. Vai no colega e pergunta. Isso não é sinal de fraqueza. Isso é sinal de grandeza. Tá? Isso é sinal de querer a opinião de outras pessoas para que ocorra o melhor para o seu paciente. Tá? Então, doença rara é um negócio complicado. Tá? Na faculdade, vocês ouvem falar de doenças raras. Vocês ouvem falar de doenças raras. Mas você só vai ver a doença rara mesmo na hora que ela aparecer lá na sua frente. Tá? Então, a importância aí dos estágios, a importância das residências e tudo mais, né? Você vai tendo contato gradativamente com isso. Tá? E saber encaminhar, né? Quer dizer, ajudar ou saber encaminhar para quem pode ajudar melhor o paciente vai fazer diferença. Tá? Faz diferença. Então, isso é muito importante. Gente, acho que nem precisa falar, né? Leia um pouquinho sobre depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Tá? Leia um pouquinho sobre isso aí. Certo? São transtornos aí do mundo moderno. Todos nós estamos sujeitos a eles.
certo? O pessoal da área médica, muito sujeito, tá? Muito sujeito. O pessoal da área médica passa muito perrengue, tá? Passa muito, muito, muito perrengue. E o pessoal da área médica tem um problema, tá? Além de passar pelos mesmos problemas de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, o pessoal da área médica tem acesso a remédio, tá? E isso é perigo. Isso é um perigo muito grande, tá? Isso é um perigo muito grande. Então, leia a respeito disso, informe-se a respeito disso, não só para a sua redação, tá? Mas para o seu dia a dia também, para você saber se autodiagnosticar quando é que você está precisando de ajuda. Tá? Vícios da era digital. Né? Vício não é só álcool, maconha, cocaína, tá? LSD, certo? Não é só isso, não. Existem os vícios da era digital na forma do abuso abusivo de tecnologia. Tá? Tem muita gente viciada em tecnologia. Tirar a tecnologia da mão da pessoa tem síndrome de abstinência mesmo. Passa mal, vomita, tem insônia, tá certo? É um trem de dor. Papel dos médicos durante a pandemia Covid-19. Né? Aí nós temos médicos e médicos, né? Nós temos médicos e médicos. Médicos que ouviram a ciência, médicos que não ouviram a ciência. Certo? Então, tem muito o que falar aí, certo? Mas você pode falar qual seria o papel ideal, né, no médico durante a pandemia. Importância das vacinas na prevenção das doenças. Então, isso tudo eu estou pensando no vestibular agora, nessas faculdades particulares. Tá? Pode aparecer, sim. Tá? Não fala... O cara pode pedir, fala das vacinas em relação à prevenção das doenças, mas não fala da vacina anti-Covid. Use como argumento as outras vacinas. E agora? Como é que você vai fazer? Tá? Aí você tem que lembrar que a vacina da varíola, né, acabou com a varíola no mundo, na década de 1970, tá certo? A vacinação intensiva contra a varíola, que a vacinação contra o sarampo, a poliomielite, reduziram os casos da doença no Brasil quase a zero. Tá certo? A importância de manter o calendário de vacinações, tudo mais, o pessoal acreditar nas vacinas, utilizar as vacinas. Tá? Então, seria um tema interessante, viu? Fale da importância das vacinas para a saúde, sem usar como exemplo a pandemia Covid-19. Olha só, ia pegar muita gente na rasteira, né? Ia pegar. Papel dos profissionais da saúde informar a população adequadamente, né? O combate às fake news, né, no ambiente do exercício da medicina. Isso é difícil demais. Isso é difícil demais. Seu colega divulga fake news. E aí? O que você vai fazer? Seu colega divulgando fake news. Primeira coisa que você tem que fazer é tentar convencer que está errado. Tá? Eu vou bater de frente. Não faça isso. Não bata de frente. Tá? Não bata de frente, porque as regras, tá, do convívio entre os médicos são extremamente complicadas, vocês não conhecem. Tá? São extremamente complicadas. Tá certo? Você colocar alguém num processo do Conselho Federal de Medicina, você colocar alguém no processo, você indicar um colega seu num processo, a coisa reverter contra você não custa nada. Viu? Não custa nada. Tá? Não estou falando que você não tem que fazer nada, não. Você tem que fazer alguma coisa. Mas você tem que fazer, né, dentro da ponderação, da tentativa de diálogo, do convencimento e tudo mais. Aí, se você não consegue, então você expõe o lado correto, tá? Com a mesma intensidade que o outro expõe o lado errado. Então, você vai combater má informação com informação de qualidade, tá? Sem combater pessoas. Tá certo? Estou falando isso porque o Conselho Federal de Medicina é complicado, tá? Os doutores aí depois podem falar um pouco a respeito disso. Condições de trabalho no exercício da medicina. Gente, o Josué, né? Que é meu aluno aí que fez, meu ex-aluno aí que fez ciências médicas. O Josué é um cara que ele aparentemente não vai poder estar aqui hoje, né? Porque ele está lá no bloco cirúrgico lá agora. Ele é coordenador lá da oftalmologia lá no hospital e diretor lá, e foi chamado às pressas. E ele gosta demais de falar isso. Então, eu vou falar por ele. Tá? Eu vou falar por ele. As condições de trabalho do exercício da medicina
não são um mar de rosas. Tá? Não são um mar de rosas. Tá certo? É muita luta. Tá? É muita luta no trabalho. Horários malucos, plantões malucos, chefes malucos, tá? Estresse de todo tipo, tá certo? Não é fácil, tá? Você sair de um plantão de 12 horas e pegar um outro plantão de 12 horas, sobre no início da carreira, muito comum isso acontecer, extremamente cansativo. Tenho certeza que a Roberta, a Sabrina e o Nicolas podem falar um pouquinho disso para vocês também, tá? A gente vai abrir um pouquinho para falar disso aí também, além de falar das faculdades deles. Porque o Josué gostaria muito de falar isso para vocês, tá? Não pensem em fazer medicina porque é profissão glamourosa, que vai te dar um dinheirão danado, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não pensem nisso, tá? Não pensem dessa forma, tá? Pensem que você está tendo a oportunidade de ajudar as outras pessoas. Você vai ser pago para isso, né? Claro, à medida da sua competência, né? À medida da sua importância, você vai ser pago para isso. Mas é um dinheiro que vem da luta pela saúde das pessoas, tá? Pela saúde das pessoas. Você está lutando pela saúde das pessoas, não por seu engrandecimento, tá? E aí tem que pensar muito, sabe? Condições de trabalho, tudo. Eu vou aguentar esse plantão, eu vou aguentar trabalhar bem. Porque quando a gente vê um erro médico, tá? E alguns realmente são escabrosos, né? Concordo, alguns erros são escabrosos. Mas tem alguns erros que decorrem das condições de trabalho. Não só médicos, tá? Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, certo? Das condições de trabalho desumanas, às vezes. Nessa pandemia, por exemplo, o pessoal da fisioterapia respiratória trabalhou quase que plantão 24 horas, 36 horas, descansa 12. Negócio de louco, tá? O pessoal da fisioterapia respiratória. Então, se essa pessoa comete um erro, e aí? Como é que acontece? Né? Por que ela cometeu esse erro? Tá? Então, as condições de trabalho são difíceis. Tá? Importante pensar sobre isso. Tá? Ver o lado do outro, ver as dificuldades. Fica vendo só salário no fim do mês, não. Tá? Não olha só isso aí, não. Tá? Pensa nas dificuldades também. Pensa bem, vocês, ó, Luna, Marcelo, Augusto, né? Também a Júlia, que não está presente aí, Maria Eduarda, que não está presente hoje aí. Pensem nisso. Tá? No meio daquela pandemia, tá? Você sendo recrutado, filho, você tem que trabalhar, mas eu não estou gostando, você tem que trabalhar. Você tem que ir. Ah, mas e minha família? Você vai ficar sem ver a sua família. Você vai ficar em isolamento. Tá? Você vai ficar em isolamento. Se não tiver condições aí de vacina, remédio, seja lá o que for, aí você vai poder visitá-lo. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Olha só a complexidade que é isso. Olha a complexidade que é isso. Pensa nisso. Tá? Isso está no ambiente da medicina. Tá? Da boa medicina. Certo? Da boa medicina. Tá nesse ambiente aí. É pesado. Não é fácil, não. Gente, energia é um tema que pode ser cobrado, acho mais improvável, tá? Mas pode ser cobrado. Fonte de energia renovável, né? Fonte de energia não renovável. Vou passar esse texto para vocês lerem, tá? Eu acho que não vale a pena detalhar muito isso aqui, não. Tem outras coisas mais importantes para a gente comentar aí, né? Então, o tipo de energia renovável, certo? E, atenção, o fato de uma fonte de energia ser renovável não significa que não produz relevantes impactos ambientais. Por exemplo, as usinas hidrelétricas. O Brasil adora bater no peito e falar que a maioria da nossa energia vem de usina hidrelétrica. Ah, é limpa. Provoca impacto ambiental. Até as barragens, rios, mudança de curso de rios, regime de rios, tá? Interferência na agricultura, no modo de vida das populações ribeirinhas. Tá? Então, calma. Tá? Calma aí. É a mesma coisa falar de carro elétrico, né? Ah, carro elétrico não é não poluente, carro elétrico é não poluente, carro elétrico é não poluente. Tá, mas de onde vem a energia elétrica? Ah, vem da usina hidrelétrica, que não é poluente. Ah, vem da energia eólica, da turbina, que não causa nenhum problema. Causa. Até a fabricação dela. Tá? São de alumínio. Né? Só essa retirada do alumínio na natureza já dá um impacto danado.
Ah, mas a minha é fotovoltaica. Ah, a fabricação do painel da bateria não tem nada a ver com o meio ambiente, não, né? Não leva nenhuma poluição, não, né? Então, sejam mais... pensem além, tá? Do discurso oficial. Principais fontes de energias não renováveis: carvão, petróleo, energia nuclear, gás natural, energias, custos de desabastecimento, preços dos combustíveis. Ó, nós estamos isso aí. Ó, um tema que pode aparecer. Preços dos combustíveis, inflação do preço dos alimentos, qualidade de vida da população. Como é que fica? Como é que você vai mandar um paciente ir para casa e falar assim, olha, você tem que comer verdura, legume, carne, tá? 2 vezes por dia? Como é que você vai mandar fazer isso? Tá fácil isso aí para todo mundo? Ah, mas a greve dos caminhoneiros foi importante, tá? Mas ela gerou desabastecimento ou gera desabastecimento, gera inflação. Quem é que sai prejudicado no final das contas? Né? O caminhoneiro faz uma greve contra a Petrobras, quem sai prejudicado é a população. A Petrobras não toma prejuízo. Gente, Petrobras entrou no maior escândalo de corrupção do mundo e saiu aí, ó. Mergulhou, pagou lá o que devia, recuperou umas coisas lá que devia, que roubaram, né? Devolveram as coisas para a Petrobras. Aí, ó, o maior empresa do Brasil. Tá? Tá lá em cima, as ações dela na bolsa estão valendo lá muito. Tá? Gente, banco, tá? Petrobras, não quebra não. Tá? Isso aí não quebra não. É muito difícil. Você faz uma greve contra a Petrobras, vira para o lado do povo. Tá? Vira para o lado do povo. Crise hídrica, aí, ó, risco de apagões, né? Roberto também está preocupado se vai ter energia lá, né, Roberto? Se a energia não vai cair aí. Aí você vai usar a termoelétrica, mas aí a fornecedora de energia não pode ter prejuízo. Você vai usar a termoelétrica, aí tem as bandeiras tarifárias, aí vem a inflação, aí lá vem a população de novo se lascando. Tá? Então, são temas que caem mais ou menos num, como é que fala? Num círculo vicioso. Né? Cai no círculo vicioso isso aí. É questão aí, né, da crise hídrica e das barragens também, meio ambiente, né? Estou falando não de barragens de minério, tá? Barragem de minério é outra coisa. Eu estou falando aqui barragens hidrelétricas, né? E meio ambiente tem seus problemas também. Olha as fontes de energia do Brasil, ó. Olha as fontes de energia do Brasil. 66% da nossa energia é energia limpa, é hidráulica. Certo? Aí você soma mais uma eólica, 6%, uma biomassa, 8%, né? Ah, que beleza. Certo? Pois é. Só que tem impacto ambiental também. Então, aqui fala sobre a expressão energia limpa, que costuma ser referência à não emissão de gases de efeito estufa. Mas não significa que é inócua, né? Sem problema para o meio ambiente. Tá? Por exemplo, energia nuclear é considerada energia limpa. Tá? Ela não libera CO2, gases de efeito estufa, mas tem um vazamento para você ver o problema que dá. Tá? Então, eu falo aqui de energia hidráulica, eu falo do carro elétrico, né, que eu acabei de comentar, turbina eólica, tá? Extração e destinação de material para alumínio e bateria, tudo que eu acabei de comentar ali atrás. Então, dei uma lida nisso aí, que é importante. E outros temas, né, que pode aparecer para vocês aí, ó. Ah, cuidado, tá? Na hora que você escrever sua redação, procure não transparecer que você só assistiu o noticiário da última semana, tá? Como assim, Ramon? Ué, citar o caso de ontem, que saiu no jornal, o caso da semana passada, o filme que estreou essa semana, tá? O filme que estreou essa semana, né? Distúrbios mentais, por exemplo. Todo mundo citando Coringa, 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 Coringa. O único filme que o pessoal sabia citar sobre distúrbios mentais era Coringa. Por quê? Tinha acabado de sair. É igual você chega nessa época do ano agora e pergunta para o professor qual a árvore que você acha mais bonita? Ah, o ipê. Ué, acabou de florir. Agora você pergunta lá em janeiro qual a árvore que você faz mais bonita, você não sabe por quê. Tá? Nem sabe o que é árvore. Tá? Então, não deixe transparecer que você só caçou informação na reta final. Tá? Não deixe transparecer. Lê algumas coisas mais antigas, certo? Aí, né? Procura uma listinha de filmes aí sobre os temas. Tá? Não pega só o que saiu. Ah, não, porque em Round Six, né? Fala sobre os dramas das pessoas, a violência, né? Tal, batatinha frita 1, 2, 3. Ah, não, pera isso. Tá? Calma. Tá? Calma. Certo? Você pode até citar, mas vê se cita uma outra coisa lá de trás também. Não fica parecendo que você só viu o noticiário, você assistiu o filme do último mês. Tá? Faz isso não.
Tá? Outros temas ligados, então, à inclusão social de pessoas com deficiência física e intelectual. Tá? Então, inclusão social. Gente, cuidado com os termos e expressões que utilizar. Tá? Muito cuidado com os termos e expressões que utilizar. Tá certo? Há termos depreciativos e que denotam preconceito. Tá? Muito cuidado com os termos que você usar. Não estou falando, repito, não estou falando só de redação, não. Estou falando no dia a dia, na vida sua. Tá? Muito cuidado com termos e expressões. Você pode ferir a pessoa sem querer. Tá? Você pode ferir a pessoa sem querer. Não estou falando nem de processo judicial, nem nada, não. Eu estou falando de ferir o sentimento de uma pessoa sem querer. Tá? Então, muito cuidado com termos e expressões. Tá? É muito complicado. Tá certo? Mas vocês são jovens, vocês estão vivendo numa sociedade que está, felizmente, mudando muito esses conceitos, vocês têm mais facilidade com isso aí. Nós que somos um pouquinho mais velhos, que estamos aprendendo com vocês. E eu falo, me orgulho de dizer, aprendo demais com minha filha. Ela é minha professora. Tá? Ela é minha professora. Ela me explica muito de todas essas questões de inclusão social relacionada a tudo. Claro, eu leio bastante também, mas a fala dela, tá? Nossa, eu tenho maior orgulho. Tá? Ligados a questões de direitos fundamentais do cidadão. Tá? Olha aqui, ó, grupos específicos dentro da população. Violência contra a mulher. Né? Tudo isso pode cair, gente. Leia um pouquinho, entendeu? Fala lá, violência sobre mulher, leia um pouquinho. Ah, mas eu já li muito. Ótimo. Então, beleza. Certo? Discriminação racial, homofobia, trabalho infantil, assédios de vários tipos, assédio sexual, assédio moral, tá? Discriminação de população indígena e quilombola, tá? A questão das religiões, né? Preconceito religioso, certo? Ih, tá, isso aí tá pegando, hein? Preconceito religioso. Nossa Senhora. Respeito às religiões. Você pode não ter religião nenhuma. Você pode ser ateu, não tem problema. Tá? Você pode ser da religião A, você pode ser ateu, mas você não tem nada a ver com o problema do outro, que é da religião B. Você não tem nada a ver. Tá? Condenar a religião do outro, julgar o sujeito pela religião dele. Né? Não é assim que a coisa funciona. Tá? Eu tenho certeza, se você tem uma religião, e se a religião sua tem uma ou várias, né, entidades superiores, elas não achariam isso correto. Né? Uma religião em que o Deus dessa religião seja complacente, né, com suas ações contra outras pessoas, contra outras religiões, alguma coisa está errada. Tá certo? Alguma coisa está errada. Leitura de trecho da Constituição Federal, o capítulo 1 dos direitos e deveres individuais e coletivos. A leitura da Constituição Federal é importante, tá, gente? Leis específicas sobre os temas, Lei da Maria da Penha, Lei 7.716 sobre crimes de preconceito racial, tá? Que aí os crimes de homofobia foram igualados aos crimes de preconceito racial, né? Em relação a punições, certo? Então, está por dentro disso aí é muito importante, tá? É muito importante. E a defesa do Estado Democrático de Direito pode ser um tema das redações aí. Pode ser um tema das redações. A partir do que aconteceu no último 7 de setembro. Tá? Pode ser foi gerado, né, um factoide danado, uma conversa danada sobre o golpe do Estado e tudo mais. Então, em cima disso aí, a faculdade, quem sabe, estava elaborando tema de redação no dia e falou assim, não, peraí, vamos meter um tema aqui de defesa do Estado Democrático de Direito. Separação dos poderes, independência e interdependência dos poderes, voto, democracia. E olha essa frase aí, ó, você já deve ter ouvido falar isso. Sistema de freios e contrapesos. Tá? O nosso sistema de governo é baseado no sistema de freios e contrapesos. O que é isso? Consiste no controle do poder pelo próprio poder. O executivo se controla, o legislativo se controla, o judiciário se controla.
sendo que cada poder teria autonomia para exercer sua função, mas também seria controlado pelos outros poderes. Isso serviria para evitar que houvesse abusos no exercício do poder por qualquer dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Então, por exemplo, se eu acho que o judiciário está abusando, eu tenho como, tá, frear o judiciário através do legislativo, certo? Não através de vou fechar o judiciário, botar um cadeadão lá na porta, não é assim que funciona. Se eu acho que o legislativo está prejudicando, eu tenho como frear o legislativo. Inclusive, né, o legislativo se renova pelo voto popular, né? Certo? Eu tenho como até, né, trocar ele todo pelo voto popular. A mesma coisa com o executivo. Se eu acho que o executivo está trabalhando errado, eu tenho como frear o executivo, inclusive impeachment, né? Nós tivemos 2 impeachments aí, pós-período militar, né? Pós-período militar, certo? Então, existe o sistema de freio de contrapeso, tá? Há mecanismos de um poder, tá, se autocontrolar e controlar os outros, evitar abusos, tá? Mas isso baseado o quê? Num livrinho, né, chamado Constituição Federal, tá? Bom, aqui alguns temas abordados recentemente, vestibulares de medicina. Aqui, ó, Ciências Médicas 2021, uma chargezinha aqui baseada no Pequeno Príncipe, né? Só que em cima do coronavírus, né? Com vários coronavírusinhos em volta, né? Como sua experiência de leitor, aqui, ó, um texto dissertativo argumentativo, tá? Então, dentro da ideia do Enem, né? Dissertativo argumentativo. Como sua experiência de leitor... eu não gosto de ler. Então, lascou. Poderia contribuir para que a consciência crítica e o sentimento do mundo anulasse a ignorância, o ceticismo e o triste fim de nosso país em relação aos problemas ligados à área de saúde na prática da medicina. Falei de ser verdade agora. Certo? Outro, Ciências Médicas 2020. Profissão caprichosa medicina. Capaz de criar empatia mútua entre 2 estranhos em questão de minutos. Capaz de criar empatia, mas também capaz de criar antipatia. Posso dispor desse tempo e manter aceso o interesse pela complexidade das interações humanas, sem o qual viver perde seu encanto. Trecho da crônica de Drauzio Varela, né, um dos livros indicados para o vestibular daquele ano, redige um texto argumentativo posicionando-se em relação à profissão do médico. Né? Você acredita que hoje em dia esse é o pensamento prevalece dos profissionais da saúde na sociedade brasileira? Tá? Olha só, reflexão, tá? Entender a profissão do médico. 2 temas das ciências médicas dos últimos vestibulares, certo? Suponha que você tenha a PUC 2021. Suponha que você seja aprovado já cursando medicina na PUC Minas. Deve escrever um texto argumentativo. Opa! Não texto dissertativo argumentativo, não. Um texto argumentativo. Que, se selecionado, será publicado como um dos textos integrantes do jornal eletrônico disponibilizado aos demais estudantes e professores. Relacionando os textos dados, a importância do ato de ler, de Paulo Freire, e o valor da experiência para a formação, Jorge La Rosa, bom dia, você deverá abordar o seguinte tema, crie seu próprio título. Demandas da contemporaneidade para a formação do profissional médico. Predomínio da técnica ou do humanismo? Da teoria ou da prática? Da informação ou da experiência? Da especialização e integração, da quantidade e da qualidade. Olha só, gente, tá vendo? São temas bem mais complexos que os temas que se apresentam na prova do Enem. Tá? Porque estão muito direcionados a um foco da medicina. A partir do conhecimento adquirido ao longo de sua formação, escreva um texto dissertativo argumentativo, igual ao do Enem, comentando sobre mudanças climáticas e segurança global. Olha aí, ó. Uma estreita relação econômica e ética. Itaúna 2020. Tá? Para isso, comente sobre meio ambiente e sustentabilidade, efeitos reais econômicos e políticos, segurança do planeta, alimentação, economia e poluição. Tá ferrado. Vai ter que se resolver o problema do mundo na redação. Tá ferrado. Apresente mudanças que podem melhorar a vida no planeta, considerando a economia ética.
Tá vendo? Então começa amanhã, tá? A trabalhar nesses textos aí. Comece amanhã. Fazer 2019, com base na leitura desses textos motivadores, redige um texto dissertativo argumentativo, modalidade escrita formal no português. Apresentar, tinha uns textos, tá? Tirei aqui, isso também acabei. Seu ponto de vista sobre a atuação das autoridades, estreita colaboração com profissionais de saúde, reforçar a vigilância epidemiológica, controlar a epidemia de ebola. Olha só, gente. Olha, fazer 2019 dando uma premonição. Isso é premonição. Os caras falando como é que as autoridades, os profissionais de saúde, podem reforçar a vigilância epidemiológica, controlar a epidemia de ebola. Quer dizer, não tinha epidemia ainda da Covid. Né? Covid foi reconhecido em 31 de dezembro de 2019. Em defesa de sua opinião, propõe uma forma de divulgação da gravidade desse vírus para todas as comunidades africanas, qual o risco contra essa doença e fé contagiosa. Em seu texto, apresente argumentos consistentes e estudados de forma coerente com isso. Olha só, gente, vê se isso não é uma premonição da fazer. 2019, os caras me pedem um texto sobre autoridades públicas, colaboração com profissionais de saúde, para reforçar a vigilância epidemiológica, controlar uma epidemia. Vê se isso não é uma premonição. Olha só. Tá? Com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, considerando terceiro motivador, redige texto tentativo, tal, desafio para a promoção e manutenção da saúde mental dos pais em termos de pandemia. Apenas 2021. Os pais, né, em casa, sem trabalhar, preocupados aí como é que eles vão, né? Como é que eles vão levar as coisas aí, certo? Olha o senhor Nicolas chegando aqui. Instruções com base no conhecimento da informação, considerando o texto, deveria existir limite para riqueza material de uma pessoa. Olha o outro termo aqui da riqueza material de uma pessoa. Você vê sempre, fulano é o cara mais rico do mundo, não sei o que e tal. Né? Então, era isso que eu tinha para expor para vocês. Tá? O senhor Nicolas chegou aí, a dona Roberta está aí. A despeito, né, que eu deveria dar a preferência da fala aí para a dona Roberta, eu já expliquei para ela que o senhor Nicolas está num plantão, né? Então, eu dou a preferência para o senhor Nicolas, tá? Se quiser falar com a gente aí um pouquinho, senhor Nicolas, tá? Deixa eu colocar aqui na tela. Tudo bem, gente? Boa noite. E aí, senhor Nicolas? Como estão as coisas com você, gente? Maravilha, meu querido. Ô, Roberta, você desculpa, tá? Mas que o homem está lá no... O homem está lá Roberta, no... me desculpa, indelicadeza, furei a fila. Que isso, não tem problema nenhum, não. É que ele está agarrado lá, ele está agarrado na UTI. É UTI, Nicolas? Estou na UTI hoje. Hoje eu estou todos os dias, né? Estou na UTI, então acabou que eu só consegui entrar agora. Desculpa, Você chegou na hora certa, acabei de falar aqui. Eu estava falando de termo de redação, acabei de falar. Foi combinado. Intensivista é assim, a gente é inciso mesmo. Tudo bem, gente? Então eu falo aqui para a Luna, para o Marcelo e para o Augusto, correto? Isso, mas a Júlia e a Maria Eduarda, que não estão presentes aí agora, tá certo? Mas vão ver a gravação. Tá? Vão ver a gravação. Todo mundo querendo faculdade particular de medicina. Tá? Então a gente quer saber da FASEC. Perfeito. Meu nome é Nicolas, eu formei na FASE no ano de 2015, entrei em 2009, estou ficando velho. Se eu estou ficando velho, imagino o Ramon, que deu aula para mim também no ensino médio. Muito bem, foi muito ótimo sua fala. Então vamos passar agora para a Roberta. Obrigado, vamos terminar. E depois da formação na faculdade, eu fiz a residência de clínica médica no Hospital Júlia Kubitschek. Depois eu fiz terapia intensiva aqui no Hospital Luxemburgo, que é o local em que eu estou de plantão, inclusive agora. Fiz um fellow fora por um tempo, morei na Bélgica, em Bruxelas, também em terapia intensiva, e voltei para o Brasil. Então, em relação à faculdade, que é o foco de vocês hoje, faculdade particular é sempre uma decisão muito difícil, porque envolve custo. Então, envolve programação familiar, e envolve também uma dedicação que talvez algumas pessoas tenham que trabalhar ou não consigam se manter sozinhas. Tendo a condição, né, graças a Deus eu tive a condição de fazer,
com a ajuda de muitas pessoas, não foi só minha família, foram amigos também da minha família. O Ramon sabe que eu vim de uma família que é humilde. Então, na época, recebi a ajuda de muita gente, não só financeira, né, mas às vezes a oportunidade de ter um trabalho aqui, um outro, fazendo um bico. Para mim foi muito bom. O curso de medicina da FASE é um curso muito completo, muito exigente com os alunos, né? Do ponto de vista que importa para vocês, eu não me sinto preparado hoje no mercado, até muito pelo contrário. Tenho muita tranquilidade para discutir de igual para igual com os meus pares dentro da terapia intensiva e sou referência para boa parte dos meus colegas que estão começando. Recentemente também tive a oportunidade de ser convidado pela PUC, pela Católica, para ser professor do curso de medicina de lá. Então hoje, novidade até para o Ramon que não sabia, fui convidado para estar lá dando aula e recebendo os alunos no curso de urgência e emergência, no estágio de urgência e emergência e também do CTI. Então, em relação a fazer, é isso. Faculdades particulares têm uma lógica, sim, de lucro, e a dificuldade que eu vejo maior, no Brasil, inclusive, é tentar achar o meio termo entre o que é possível de ser feito em relação a um lucro acessível e a qualidade de ensino. A vantagem das particulares em relação às federais é que o aluno ele tem mais direito de cobrar. Então, eu vejo uma atuação maior dos alunos naquilo que não tem qualidade. Por exemplo, falando de mim agora como professor, os alunos que eu dou aula me avaliam e essa avaliação ela é levada em consideração pela PUC na hora de fazer recontratações. Ou seja, eles também não estão dispostos a manter salários de professores que não estão tão alinhados com o que eles pensam da formação ou que não estão de acordo, levando um ensino de qualidade para os alunos deles. Então, para mim foi muito bom porque eu entrei cedo e quanto mais cedo melhor, já que o mercado cada vez está mais difícil. Então, entrar para a formação o quanto antes pode ser uma coisa legal, né? Você entrar no mercado o mais cedo possível e conseguir se estabelecer naquilo que vocês vão almejar. E a FASE me deu essa possibilidade de escolher, né? Eu acabei indo para um lado um pouco mais romântico da medicina, eu optei por fazer aquilo que eu gostava, não aquilo que era o mais rentável, que às vezes também é outra preocupação que vocês vão ter durante o curso, né? E estou muito feliz da profissão. Na verdade, eu sou extremamente apaixonado. Aquilo que vocês quiserem falar assim, nossa, não sei se eu devo fazer, eu falo, façam sim. Medicina é sensacional para aqueles que gostam. Vocês vão ter um retorno pessoal, muito mais que um retorno financeiro, muito bom. Não acho que vocês devem ir porque é uma profissão que paga bem. Vale mais a pena ser empresário, abrir um Subway, fazer outra coisa do tipo. Vocês vão ter lucratividade muito maior. É sério, ou trabalhar no mercado financeiro, trabalhando Não vão dar muito menos. plantão, né? Eu estou segunda noite de plantão aqui, dando risada. Vão chegar pizzas em breve aqui e, e é uma opção de vida, de fato. Então, quando você está no terceiro ano, eu tinha muito esse problema, porque você dá um tiro no escuro, você fala, nossa, eu nunca trabalhei com nada, então eu vou escolher uma profissão aqui que talvez vai me acompanhar, talvez não, né? Vai me acompanhar para o resto da vida. E uma coisa que eu escutei quando eu cheguei na faculdade é que quando você diz sim para uma coisa, automaticamente você diz não para um tanto de outras coisas que você não estava nem se preparando para. É meio que efeito borboleta, mas acontece assim. É um sacrifício maior no que tange ao estudo, principalmente quando você se compara com outras categorias profissionais. Meus colegas da engenharia bebiam muito mais que os meus colegas da medicina e tinham menos tempo, mas é o sacrifício que você tem que estar disposto a fazer, igual vocês estão tendo agora também, fazendo o cursinho. Tive a experiência de ter aula com o Ramon também. Eu tenho uma dívida eterna com ele, eu não posso falar não que ele chora. Eu não, ele chora, entendeu? Então, para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês. Acho que já gastei o tempo demais. Queria tirar dúvidas, caso vocês tenham. Vai ser um prazer respondê-las. Ô, Nicolas, você pode esperar falar da Roberta ou você gosta de correr demais? Posso, claro, Pode? tranquilamente. Pode. Tá. Ô, Nicolas, quer dizer que você já está na PUC, então? Cara, eu virei professor da PUC. Que coisa, hein, rapaz? Só diversão. Os alunos passam mal de dar risada e eu junto. Já mandou alguém medir a quadra da PUC? Ainda não. Vai Ainda acontecer um não, né? momento em que as coisas irão
tomar esses padrões. Na hora que voar uma caneta no cima, uma carga de caneta, um negócio assim, você lembra. Pode deixar. Bisturi. Bisturi, eu espero que não voe nada de CTI em mim. Objeto pérfuro, cortante, contundente, né? Voar no céu, isso é... Muito cuidado, muito cuidado. Ô, Nico, você está sabendo, tem umas mudanças lá na FASEA, né? Eu acho que a FASEA agora está com PBL. Na sua época não era PBL. Isso. Né? Existe uma mudança agora, né? A FASEA foi adquirida pelo Grupo Ânima. O Brasil, não sei se vocês sabem, é um local em que vocês têm os maiores grupos estudantis do mundo, né? Você tem o Grupo Ânima, você tem o Grupo Próton. E esses grupos, megagrupos, eles tendem de fato, como eles têm acionistas, né? Tendem a ter uma visão de lucratividade diferente do que existia na época em que eu me formei, né? Mas a conversa que eu tive com alguns professores é que boa parte do que é proposto ainda se mantém no que tange a grade curricular, né? Agora, as mudanças para a PBL são um caminho que exige ainda muito estudo no Brasil, já que boa parte dos próprios professores não tiveram a formação deles próprios no sistema PBL. Então, existem outros países que fazem isso com mais facilidade, igual o Canadá faz isso com muita facilidade. São métodos de ensino. Eu tenho colegas que estudaram com PBL em outras universidades que são excelentes profissionais. E eu não tenho tantas ressalvas mais a esse tipo de formação. Depende ainda muito do aluno, depende ainda muito do que o aluno vai gastar com o que a gente chama de horas bunda, que é a medida de estudo, né? É o tempo que você vai gastar na cadeira se dedicando àquilo ali. O conhecimento é para todos, os livros são os mesmos para todos, o conhecimento científico é o mesmo para todos. Então, vai muito do aluno, sim. A faculdade te dá a oportunidade de crescer, mas vai muito do aluno. Tudo bem. Dona Roberta, fala um pouquinho para nós aí da PUC. Temos um professor da PUC aí presente, né? A gente não sabia. A Sabrina chegou também. Oi, vocês estão travando. Sem cotear, não? Roteiro. Tá funcionando. Está travando um pouco. Talvez seja a câmera. Talvez já a câmera. Não, se quiser falar sem a câmera, gostaria muito de vê-las, mas... Vou tentar rotear minha internet aqui, peraí. Tá. Cidade interior é difícil, né? Tá chovendo. Vocês têm Pirapama? Eita. Peraí. É novidade aí. Nicolas na PUC, chegou a internet de Pirapama. Depois o pessoal me bate lá, não sei porquê, né? Ô, senhor Nicolas, você chegando pizza aí, Nicolas? Tá chegando pizza aí? Não, né? Chegando pizza nada, tá chegando paciente grave mesmo. Eu tô dando Pô, se você precisar de ir, se você precisar de ir... Não, se precisar, eu vou sem problemas. Tá, você só avisa aí, tá? Dá um tchau e sai correndo aí. Que... Pode ficar tranquilo. É o que eu falei com o Josué agora há pouco, né? Primeiro lugar seus, os pacientes, primeiro lugar meus, os alunos. Tá certo? Então, a gente tem que entender. Você, como professor, também você entende. Vamos lá, Roberta, Sabrina. Oi, gente, boa noite. Boa noite, gente. Meu nome é Roberta. Eu e Sabrina, dupla sertaneja. Nós formamos na PUC agora em 2021, né, no meio do ano. Entramos em 2015. A perspectiva que a gente vai passar é de uma PUC do segundo semestre de 2015. Então, tem um tempinho já mudou alguma coisa, academicamente, né, falando. Bom, eu acho que o maior diferencial na PUC, igual o Nicolas estava falando aí, que ele é cobrado, né, pelos professores com uma questão talvez de uma medicina mais centrada na pessoa mesmo, né, no respeito. Na primeira semana de aula, a gente escutou de um dos coordenadores do curso de que eles criaram o curso da PUC pensando em criar médicos que soubessem cuidar das outras pessoas, mas que para isso eles precisariam
criar a sensação nos alunos de que eles eram cuidados, para a gente entender como é cuidar de alguém. E é por isso que eles criaram o mentor. Eu acho que em outras faculdades isso existe, então na PUC tem um processo de mentoria. Cada turma ganha um professor mentor e a gente tem encontros periódicos, assim, com certa regularidade, com grupos menores, para a gente discutir e cuidar mais da saúde mental dos alunos, porque, igual o Ramon estava falando aí sobre a cobrança, né, do próprio profissional médico, especificamente falando, a gente, desde o primeiro período, tem esse suporte, esse apoio psicológico, que acaba ajudando a gente a passar pelas dificuldades do curso, porque realmente é um curso muito pesado, né, Sabrina? E talvez, assim, licença, né, começando. Parabéns, Nicolas, né, por ser professor da PUC. E assim, depois que a gente forma, né, agora a gente está bem saída do forno, que a gente percebe ainda mais, porque na faculdade ainda é tudo muito romantizado, né, assim, a gente tem noção, mas a responsabilidade não é nossa, né, assim. Por mais responsável que a gente seja, assim, aproveitem muito a faculdade para vocês extraírem o máximo aí do Nicolas, né, futuro professor seu, se vocês passarem na PUC, de todos os professores, porque, assim, quando chega lá você e o paciente, e Deus, né, iluminando a gente, porque, assim, dá medo mesmo, e a gente tem que ter isso, né, a gente tem que estar sempre duvidando da gente um pouco, né, porque a gente nunca vai saber de tudo 100%. Mas, assim, na hora bate realmente um desespero de pensar assim, e as pessoas veem a gente, assim, né? A visão de agora recente nossa, né? Um pouco até desesperadora, assim, a primeira semana de trabalho, porque você pensa assim, nossa, toda a equipe espera muito do médico, né? E vocês têm que amadurecer isso ao longo do curso também, né? Assim, puxar a responsabilidade. Aproveita que o preceptor está lá, extrai tudo dele como se a responsabilidade fosse sua, porque, assim, na hora do vamos ver, realmente, assim, a equipe inteira, a última palavra é do médico, assim, isso é muito visível, isso pesa para a gente tem que ter uma saúde mental muito boa para aguentar isso também, né? Então, assim, estar na faculdade que se preocupa com isso também é muito importante, né? Então, assim, aproveitem muito, né, o conhecimento, o tato com o paciente, né? Assim, isso vale muito também. Às vezes, a informação que você não tiraria, você pode saber um monte de coisa tecnicamente, né? Mas se você não conseguir extrair isso do paciente, você não vai conseguir fazer um raciocínio clínico bom, adequado. Então, assim, aproveitem, suguem tudo da faculdade que vocês puderem, porque cada coisa vale a pena e escutem as lições que os professores nos dão. Assim. Às vezes, a gente tá cansado, o professor fica falando igual Ramonzinho, né, Ramonzinho, na cabeça da gente. Aquele tempo que você acha que você tá perdendo e tudo, tá falando coisa. Não é, gente, é muito importante, assim, sabe? Porque a gente lembra disso na hora da prática e faz toda a diferença. E pede socorro, igual o Ramon falou mesmo, assim. Eu acho que todo dia, no mínimo, eu mando umas 3 mensagens para algum outro colega pedindo socorro para ajudar no caso. Porque muitas das vezes, às vezes você nem tá lembrando, às vezes é um detalhe que ao discutir com alguém, essa pessoa te dá a luz e você fala, nossa, é mesmo, vou procurar isso e acaba fazendo um diagnóstico e melhorando a qualidade de saúde do paciente. E essa rede de conhecimento também, assim, a formação nossa, gente, é lógico que a gente faz amizade naturalmente, né? Mas, assim, aproveitem para viver toda a faculdade e conhecer as pessoas, networking também, né? Assim, porque isso, quando você forma também, faz muita diferença, assim, o preceptor que você conhece, o amigo que você conhece, da outra que já formou, está lá na frente e está fazendo residência de tal coisa, de outra, isso te ajuda muito também, sabe? Durante a graduação. E pode perguntar mesmo, a gente tem vergonha não, a gente tem que ter humildade mesmo, porque, assim, medicina é a dúvida eterna. Sempre vai ter dúvida, a gente sempre vai ter que estudar muito, sempre vai ter que ter um caso esquisito que você vai ter que ficar procurando. Então, assim, é durante a faculdade e isso vai permanecer, assim, eu acho que durante a vida toda nossa, né? Eu e Sabrina somos irmãs. Só para deixar claro, a gente acabou fazendo na PUC as duas juntas. Sabrina conseguiu FIES. A gente só não sabe como é que tá a situação do FIES na PUC hoje. A gente ficou sabendo que tinham diminuído um pouco as vagas, mas eu acho que elas ainda existem. Eu ganhei uma bolsa de 50%, então eu não tenho uma dívida para pagar igual ela, mas existem essas possibilidades, né? Porque realmente é um curso pesado.
Hoje eu acho que a mensalidade da PUC acho que chegou em 10 mil já. Tá bem alta. Bem mais alta do que a gente pagou. A gente não chegou perto disso, mas já está bem alta. Ainda mais que essa inflação aí, sei lá quanto anda. Na PUC, eu acho que uma das qualidades que a gente tem é a proximidade com a coordenação. O Henrique, que é o coordenador, é um pai, não tem outra definição para ele. Todo mundo tem um carinho muito grande. É tipo o Ramon, assim, você encontra com ele, já te abre os braços, já abraça mesmo. Ele é extremamente paternal. E isso facilita para a gente acabar questionando certas coisas. A filosofia da PUC é uma filosofia que realmente eles prezam pela qualidade do ensino, e não é um ensino carrasco, é um ensino que a gente consegue aprender por amor mesmo, não pela dor. Então, o professor carrasco não se cria lá muito, não. E acaba que essa proximidade com o coordenador, com os professores do colegiado, são todos muito acessíveis, a gente conversa por WhatsApp com eles. Isso facilita muito, às vezes, a nossa organização para melhorar o curso mesmo. Às vezes, os alunos olham e falam assim, não está funcionando desse jeito. Acaba chegando nele, a gente consegue sentar e conversar. Óbvio que nem tudo é possível, né? Mas eles são acessíveis, pelo menos. Deixa eu ver. Na PUC a gente tem uma certa facilidade para conseguir o currículo da residência, né? Para fechar um currículo bom, pelo menos. A gente tem umas grades curriculares que acabam nos proporcionando conseguir fechar tudo o que pede nos currículos de residência, né? Não só a participação em congresso, porque isso aí é por fora, mas monitorias são sempre muito rotativas e todo mundo consegue participar, não é algo exclusivo de algumas pessoas só. Projeto de liga, extensão, pesquisa, é tudo muito popularizado entre todos os alunos, assim, algo que eu acho que vale a pena pensar, porque quando a gente está nessa fase de cursinho, que é meio tenebrosa, né, a gente está num limbo que não é nem estudante de ensino médio, nem acadêmico, a gente acaba só pensando na vaga, mas é algo a se pensar mesmo, assim. Dentro da faculdade, a gente vive a pressão de ter que passar na residência, né, Nicolas? Você que já passou pela experiência da residência, realmente, assim, os 2 últimos anos, a pressão aumenta dobrado, e é algo que a gente tem que pensar mesmo na faculdade, se realmente você consegue fechar seu currículo, porque o currículo faz diferença. Óbvio que a prova é a maioria dos pontos, mas pensar nessa questão aí também. Uma coisa que eu ia falar, né? O Nicolas falou que passe o quanto antes, né? Mas assim, gente, não fica, assim, é muito ruim cursinho, assim, né? A gente tem que aproveitar cada momento da nossa fase, mas o cursinho dá uma angústia muito grande, que a gente acha que todo mundo passa, menos a gente. Eu passei só em uma faculdade, a única faculdade que eu passei foi a PUC. Tipo assim, eu nem achava que eu ia conseguir passar na PUC. Eu falo isso porque assim, era muito concorrido. Eu acho que era na época, tinha uns 76, quase 90, né, Roberta? Por vaga na época, eu fui chamada e excedente, assim, porque às vezes a gente tem a sensação de que, assim, nossa, todo mundo que passa em medicina, é uma pessoa, um concurso, né, intocável. Então, assim, gente, é possível, sabe? Não fica duvidando de vocês, não. Não, é porque eu tô lá no 2º, 3º ano de cursinho. Tem a hora certa para todo mundo, assim, né? Às vezes eu penso que eu fiz 2 anos de cursinho. Eu me vejo assim, se eu tivesse formado há 2 anos, eu não estaria madura e para receber esse peso da medicina, sabe, gente? Porque é muito diferente, assim, quando o peso é nosso, quando você ganha seu salário, você tem suas contas para pagar, você assume a responsabilidade pelo paciente e tudo. Então, assim, cada um tem um processo que é individual. Então, assim, não fica se comparando demais também, não. Tem pessoas na minha sala da obtenção que eram enfermeiros ou nutricionistas, fisioterapeutas, sabe? Casados, estavam fazendo, assim, né? Então, cada um tem uma realidade. Então, não se cobrem tanto, não achem que vocês são piores porque ainda não passou, porque, não vou passar nunca porque esse ano não deu. Mas, assim, se você está estudando, se está na linha certa, continua que vai dar certo, sabe? Eu acho que é isso. É isso. Muito bem. Deixa eu falar aqui pelo Josué, né?
Josué é Ciências Médicas, né? Josué não pôde estar presente aqui, conforme eu falei, está lá no bloco. Ciências Médicas tem uma história, né, longa, né? É uma das faculdades mais antigas aí que a gente tem, né, de medicina. E as Ciências Médicas vive aí nessa briguinha aí com o UFMG, né? Eles têm brigado bastante aí, né? Tentando aí esse pioneirismo, não, essa predominância aí, né? No ensino da medicina, eles brigam bastante por causa disso aí. São duas faculdades muito boas, sem dúvida nenhuma, tá? Agora, tem uma história muito boa. O Nicolas teve aula com muitos professores das Ciências Médicas, né? Que trabalhavam lá na FASER, né? Bastante, tinha um bocado de gente que ia lá, né? Agora, a questão fundamental, eu acho que, bom, preço é tudo mais ou menos a mesma coisa, né? Os particulares, tudo é mais ou menos a mesma coisa, é 9 mil para cima, né? 9 mil para cima. As oportunidades aí envolvem ProUni, FIES. A Roberta conseguiu uma bolsa. Como é que você conseguiu essa bolsa, Roberta? 50%? Eu Você fez procurei, malabarismo lá na entrada, É, garrafas, alguma a coisa? gente, eu nem lembro mais como é que eu fiquei sabendo da bolsa, mas a gente pleiteou a vaga da bolsa com o argumento de que éramos duas irmãs. E a PUC tinha um programa, eu não lembro direito, era da arquidiocese mesmo, sabe? E aí, do reitor da universidade e tudo, aí a gente mandou uma carta e tudo para ele, sabe? Explicando a situação. Eles chamaram para uma entrevista igualzinha a entrevista do FIES. Só que quando chamaram eu e Sabrina, a vaga do FIES da Sabrina tinha saído já. Então foi só eu. Foi na mesma semana. Foi na mesma semana. Eu lembro que foi um negócio FIES, eu não sei. Eu lembro que foi um negócio assim, muito relâmpago. Eu encontrei com o pessoal da família na rua, andando ali perto do INSS, lembro muito bem o dia. Falou assim: a Roberta e a Sabrina conseguiram não sei o quê, papapá. Eu falei assim, gente, mas assim, como? Essa semana saiu para as duas. Eu falei assim, gente. O FIES, para mim, saiu. Na verdade, o FIES, na época que eu entrei, era assim: eu não sei como é que está agora. Você tinha sua nota lá e aí eles liberavam a quantidade de vagas. E aí você ia, eu por exemplo, eram 3 vagas só, eu estava longe das vagas, só porque as pessoas não preenchiam o critério, porque tinha um critério, né? Eu acho que até mudou agora, de comprovação de renda e tudo. E aí eu fui chamada depois, em excedente também do FIES, sabe? E aí agora eu não sei como que tá lá, mas realmente, assim, não é tranquilo não, assim, os pais têm que estar dispostos mesmo, foi muita abdicação. Porque mesmo com o FIES e mesmo com a bolsa, a gente tem os custos que, né? Muito alto. Muito altos, assim, não só a mensalidade, né? A gente fica por conta da faculdade. Então, assim, aluguel, tudo fica, né, por conta dos pais. Então, vale a pena em questão de, igual o Nicolas falou, né, de consistência de ensino, de aprendizagem, realmente, assim, conversando com outros colegas de federal e tudo, realmente não fica aquém, não. Pelo contrário, sabe? Mas financeiramente falando, realmente é uma realidade, igual o Nicolas falou também, medicina e o retorno também não é lá essas coisas não, gente, assim, não pense isso mesmo, se é para ganhar dinheiro, vai ser um empresário, porque você consegue fazer muito dinheiro, mas assim, é a base de muito, aí é pessoal que pega plantão, doido, tudo, assim, para conseguir fazer um montante grande, assim, a qualidade de vida fica um pouco de lado. Então, se o foco for esse mesmo, realmente você tem um respaldo muito bom, social também, você consegue trabalhar muito bem em qualquer lugar, tem esses benefícios, e ganhar bem, lógico, você ganha bem também, né? Em qualquer lugar que você for, você vai ter emprego. Mas pensar naquele dinheiro bom e grande, assim, né? De nível de empresário, tudo, isso aí, realmente, assim, são raros os médicos que conseguem, né? É o que o Ramon falou. Eu tô tentando agora a carreira de youtuber. É melhor. É lucrativo. É lucrativo, Ramon. Não precisa plantão segunda-feira, feriado, pré-feriado. Você grava um tanto de vídeo no dia e dá para a semana inteira. Né? Monetiza em dólar. Em dólar. Gente, mas assim, eu ia comentar o seguinte, que tem essa questão, essa briga doida aí das ciências médicas, por exemplo, né? Mas Nicolas é meu médico. Né? Nicolas é meu médico. Nicolas, Roberto e Sabrina não estão aqui por perto tanto quanto o Nicolas. O Nicolas é quase meu vizinho.
quando ele está em Sete Lagoas. Quase vizinho de quarteirão, e era meu vizinho de caminhada de voltar da escola. Né? E nós descia junto, né? Batendo papo, conversando fiado. Roberto e Sabrina, pô, as meninas que eu sabia, as meninas da época do cursinho, sabia que iam conseguir, iam chegar muito focadas, né? Muito focadas, muito sérias, certo? Tenho certeza que estão assim no mercado de trabalho lá, né? Já estão trabalhando onde, Roberto e Sabrina? Nós estamos no PSF lá em Joatuba. Joatuba. O senhor Nicolas está onde, senhor Nicolas? Além da Católica? Peraí, muita coisa. Professor da PUC, preceptorando no estágio, eu sou intensivista já com 2 especialidades, né? Então, eu trabalho no Hospital Júlio Kubitschek e eu trabalho também no Hospital Luxemburgo. E cuida de plantio? Bem. E, sim. O Nicolas cuida de plantinhas. A biologia ainda pegou ele. Você precisa ver as fotos das plantinhas que o Nicolas cuida. Eu cuido de planta lá em casa também. Transformei a casa numa floresta. O Nicolas transformou um apartamento numa floresta. Entendeu? Eu tenho Apartamento pior. Ele fez uma árvore dentro do apartamento. Vocês não acreditam. Uma árvore, um pau seco, ele pendurou um tanto de vaso lá. E o trem ficou bonito, só. O trem ficou bonito. Não sei como é que ele conseguiu. Eu não sei como é que ele conseguiu. Certo? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, assim, a faculdade, né? Faculdade de medicina, certo? Como qualquer outra faculdade, tá? Aí eu posso falar, como qualquer outra faculdade, Nicolas usou o termo, é horas bunda, né? É o tempo sentado estudando. É o tempo sentado estudando, é o quanto você se dedica. Se você quiser fugir dos problemas, você foge e se forma. Tá certo? Se você quiser ser um profissional mais ou menos ali, não vou entrar nesse debate, não vou ler esse capítulo extra, não sei o quê. Você acaba se formando. Sair da faculdade é mais fácil que entrar. Né? Sair da faculdade é mais fácil que entrar. Mas a dedicação, a leitura. E hoje eu tenho certeza, né? O Roberto e Sabrina, você estudava, foi PBL, modelo? Foi não. Foi não tradicional? Faz um misto, na verdade. Faz um misto, né? Porque você falou do preceptor lá e tal, coisa, então eu imaginei que era uma coisa mista. Na verdade, assim, no início eles falam que é meio PBL, mas na verdade, assim, é bem tradicional e tudo o ensino, sabe? O próximo do PBL, que eu acredito que seja, conversando com outros colegas, é na hora das semiologias, né? Que aí roda, por exemplo, o preceptor, aí tem os GDs, né? Os grupos de discussão e tudo, que a matéria começa a rodar, mas isso é mais para o 5º período para frente, sabe? Mas é mais tradicional do que não é PBL, sabe? No início eles confundiram um pouco isso e tudo, a gente pegou bem no início da faculdade, a 7ª turma, né? Então lá eles falavam assim, é meio PBL e tudo, mas na verdade é 90% tradicional. O próximo do PBL são esses grupos de discussão. Não, só de você estar falando que começa esses GDs e lá pelo 5º período, eu já vejo que os 4 primeiros períodos é o tradicional básico que tem que ter mesmo. Né? Só que aí você mas já vocês trabalharam muito com trabalhos científicos também, não trabalharam? Tem trabalho científico, tudo? Tem, sim, nas ligas e tudo também, incentivo o trabalho científico e tudo, projeto de extensão também, dentro das ligas também é bem forte. Porque eu converso muito com o Nicolas, né? E o Nicolas sempre surpreende, com o fato assim de comentar muito o trabalho científico, né? Leitura de trabalho científico, né? E isso é um diferencial. Na época que eu fiz faculdade, eu fiz 2 anos de medicina, né? Depois eu mudei para biologia, que eu fui preservar minha saúde mental. Não deu muito certo, não, né? Não deu muito certo, não, né? Mas, bom, eu acho que eu, como professor de biologia e química, eu acho que eu já salvei mais pacientes do que como médico. Só que pelo fato de ter formado vocês, ter ajudado na formação de vocês e muitos outros, né? Eu sinto essa responsabilidade, né? De ter ajudado, né? Vocês de alguma forma, não sei com quantos por cento, mas ter ajudado de alguma forma, vocês chegarem aí e desempenharem. Sabe, eu fico muito feliz, certo? Fico muito feliz.
Mas, na minha época, não era comum trabalhar com trabalho científico. Era livro. Livro, às vezes, está 10 anos atualizado. Livro, às vezes, está 10 anos atualizado, e a gente ainda busca uma tradução. Tradução é um negócio complicado, né? Em vez de pegar a leitura no original em inglês, né? A gente corria muito atrás de tradução. E hoje eu vejo, né, o ensino médico aí batendo muito em cima de trabalho científico, e eu acho isso, sim, muito grande, eu acho isso muito importante, sabe? Essa formação médica hoje voltada realmente dentro do trabalho científico. E nos explica muito bem, né, alguns médicos mais antigos, né, que não tiveram esse tipo de formação, não entender trabalho científico. Não entender trabalho científico. Então, a gente vê ali, né, nesse negacionismo que existe dentro da medicina também, né, nesse negacionismo que, infelizmente, existe dentro da medicina também, uma falta de traquejo, né, com leitura de trabalho científico, interpretação. E eu sei que as escolas hoje estão caminhando para isso aí, né, estão Na firmes. PUC a gente tem... Oh, desculpa, Ramon. Pode falar. Na PUC a gente tem, desde o primeiro período, a introdução da pesquisa médica, e a gente vai, acho que até o 6º. Maravilha. Em relação à pesquisa médica. Então, é cansativo até. Mas é necessário. Necessário. Poxa, é fundamental. Então, eu vejo muito isso, sabe? Porque, assim, na minha graduação, eu tinha um professor. Eu tinha um na minha graduação. Não estou falando na médica. Na médica não tinha nenhum. Certo? Na médica não tinha nenhum. Na minha época, eu fiz 4 períodos, né? Então, estava no ciclo básico. Então, não se trabalhava muito com trabalho científico, não. Praticamente zero. Tá? Não estou lembrando de um trabalho de química fisiológica, que a gente teve que correr atrás de trabalho científico, de ler e interpretar trabalho científico, química fisiológica. Lá no UFG é uma disciplina, não sei como funciona nas outras. Mas na biologia eu tinha um professor de evolução e tudo dele era em cima do trabalho científico. Certo? Da evolução. Tudo em cima do trabalho científico. Agora, depois do mestrado, né, já pula 10 anos, 12 anos depois da minha formatura, né? Aí no mestrado já era tudo em cima do trabalho científico. Então, vocês pegaram assim, esse anos 2000, né? Anos 2000 aí, né? Muito focado no trabalho científico, e isso é fundamental. Né? Isso é bacana, interpretar e tal. E a verdade da ciência, né? A melhor explicação que a gente tem no momento, né? A melhor explicação que a gente tem no momento. Né? Bom, vocês querem comentar alguma coisa aí, Nicolas? Alguma coisinha aí? Já fazer? Sua? Queria desejar sorte para vocês demais e não vejo a hora de serem meus futuros colegas de profissão. É uma excelente escolha, gente. Uma excelente escolha com uma profissão que, apesar de ser todo mundo muito junto, é uma profissão muito solitária, você com seu paciente no seu consultório, você com suas dúvidas e suas inseguranças. Mas, ainda assim, muito reconfortante, te inspira aí no outro dia, mesmo com as dificuldades, e o paciente te ensina muito sobre a vida, que eu acho que é o que todo mundo quer no final, aprender algo e ter uma profissão que você possa se orgulhar, fazer algo que você ama de verdade. Ô, Nicolas, a Roberta e a Sabrina têm uma vantagem, né? Com certeza. Dupla. Né? Quer dizer, e são vizinha de posto de saúde. Vizinho de posto. Vizinha de posto de saúde. Mas dupla. eu posso falar para vocês que outras duplas vão aparecendo. A residência médica, que é uma formação complementar à graduação, que é quase o padrão ouro de aprendizado para o médico mesmo, ela também te traz duplas também. E essas duplas também vão para a vida como se fossem amizades de infância. Estou aqui no meu plantão, hoje eu tenho 3 colegas que são família. Pode aparecer aí? No momento, eles estão ocupados cuidando dos meus pacientes. Brincadeira. Os meus estão tranquilos. Eu estava de dia, vou ficar até amanhã, então estou mais tranquilo. Você está dentro da UTI? Estou como se fosse uma pequena copa, que é o repouso médico. É um repouso médico que chama. E aí, estou aqui nesse repouso, pedi um tempinho para a equipe para vir conversar com vocês, mas qualquer intercorrência, eles sabem que eu posso ir lá. Tá bom? Amei a oportunidade também. Muito obrigado. Eu queria agradecer demais a vocês aí, viu? Mas agradecer muito mesmo, tá? Lamento que o Josué não pôde aparecer. O Josué tem umas opiniões assim muito
firmes, né? Ele tem umas opiniões muito firmes. E o que ele falaria para vocês, eu mais ou menos já falei, e eu tenho certeza que o Nicolas e a Roberta também falaram também aí nos trechos deles aí, a questão da medicina feita da maneira correta. A medicina feita da maneira correta é a medicina pensando no paciente, é a medicina pensando na sociedade, é a medicina pensando numa melhoria, né? Numa melhoria, né? Nunca a medicina pensando nesse mesmo, né? Nunca a medicina pensando nesse mesmo. E isso em qualquer profissão. Isso em qualquer profissão. E a gente que é professor, né, Nicolas? Colega. A gente que é professor, a gente tem que ter isso mais ainda firme, sabe? A gente vive e sobrevive e permanece em vocês, né? Vocês três estão aí, né? Formados, né? Trabalhando aí. Orgulho demais. Eu falei isso um pouquinho antes da Roberta entrar. A Roberta não chegou a escutar isso. Assim que eu tinha acabado de falar, ela entrou, então ela não ouviu. Orgulho demais que eu tenho de vocês, orgulho demais que eu tenho de Josué também, e de todos os outros meus ex-alunos, de todos os outros cursos, evidentemente. Né? E eu acho que essa coisa que vocês passaram para os meninos, sobre as faculdades, resumindo, né? Gente, faculdades boas, faculdades muito boas, certo? Vocês têm que escolher faculdades boas. Estão aí 3 exemplos, incluindo aí as ciências médicas, evidentemente, faculdades muito boas. Agora, tem um detalhe, tá? Tem um detalhe. A faculdade pode ser a melhor possível, a faculdade pode ser a pior possível e formar profissionais do mesmo nível, tanto do mesmo nível de qualidade como do mesmo nível de incompetência. Tá certo? Então, não é a faculdade só, tá, que vai fazer vocês, não. É o tempo que vocês se dedicam, é a preocupação que vocês têm, é o quanto vocês leem. E depois, como vocês vão caminhar, né? Como vocês vão caminhar. O Nicolas já fez 2, né? 2 especialidades. Foi o quê? Fiz 2 especialidades, fiz clínica médica e fiz terapia intensiva. Clínica médica, terapia intensiva. Talvez uma terceira. Está pensando numa terceira, medicina do trabalho? Vicia, não, jamais. Me dá algo emocionante, pelo amor de Deus. Você quer algo emocionante, né? Você quer algo emocionante na sua vida. Vai fazer GO, Nicolas. É emocionante. Plantão de GO. Deus me livre. E Sabrina e Roberta estão pensando em que rumo seguir aí nas especializações? Se Deus quiser, eu vou fazer GO no Júlia em breve. Agora, traduz para os meninos aí o que é GO, porque eles não sabem o que é GO. Ginecologia obstetrícia. Ginecologia obstetrícia. Então, eu já vi que não vai cuidar de mim, tá vendo? Aí, Nicolas, é por isso que eu tenho que recorrer a você, Nicolas. Tem que ter uma para cuidar da Marina no futuro. Tá certo, tá bom. E Sabrina? Eu tô indecisa, Ramon, porque eu vou a princípio fazer clínica, porque eu gosto de tudo e eu não consegui decidir nada até hoje. Mas o Nicolas foi nesse caminho da clínica primeiro, né, Nicolas? Clínica médica, a especialidade dos indecisos. Exatamente, é para esse rumo. Mas eu vou ser bem sincero, Sabrina, médico de verdade é quem faz clínica médica, os demais são interconsultores. Eu tenho que concordar. Eu tenho que concordar. Ô, pessoal, Augusto, Luna, Marcelo, alguma pergunta de vocês para a gente encerrar? Oi, Ramon, eu só queria falar que eu achei muito interessante, sabe, ter um parâmetro de alunos que já formaram, porque realmente dá uma indecisão, às vezes você fica com aquela coisa, nossa, será que eu consigo, será que eu não consigo, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo. E eu queria agradecer também pela oportunidade de ouvir vocês, né? O Nicolas, a Roberta, a Sabrina e o Ramon por ter chamado vocês aí, porque agrega sempre, né? Que a gente está começando, tudo muito indeciso, tudo muito nebuloso, a gente não sabe o que está por vir, né? E ouvir o lado de vocês que estão do outro lado, profissionais formados, né? Experientes e tal, é muito importante. Até dar sei lá, uma vontade a mais de continuar tentando, né? Tudo é muito trabalhoso, difícil, mas no final vai valer a pena, se Deus quiser.
Augusto colocou no chat aqui, não sei se vocês viram, é uma indecisão enorme e muito obrigado mesmo, gente. Augusto colocou aqui. Augusto deve estar emocionado ali, sem conseguir falar. E passa, viu, gente? Essa fase tenebrosa do cursinho, com todo respeito, Ramon, Aproveitem mas ela. passa. Ela passa. Ali nós e temos dois que estão no colégio, tá? O Augusto e Luna estão no colégio, tá? Marcelo já formou, Marcelo já está nessa de cursinho. Mas Augusto e Luna Essa ainda estão no ansiedade colégio pré-prova. ainda, estão naquela situação de terceiro ano na pandemia, né? Terceiro ano, segundo e terceiro ano na pandemia, né? Complicado pra caramba. Mas passa, e quando eu entrei para a faculdade, no meu primeiro dia de aula, uma das meninas, que era diretora da Atlética, disse uma frase que eu acho que me guiou pela faculdade toda, e eu acho que vocês devem fazer isso. Não passem pela faculdade, vivam a faculdade. Em todas as instâncias que vocês puderem, não só academicamente falando, mas é uma fase que passa, deixa a gente com muita saudade. Aproveitem festas, sim, aproveitem jogos, aproveitem a faculdade e estudem também. Vão participar de liga acadêmica, participa de tudo um pouco. Vale a pena passar por cada etapa dessa, assim. Tá certo. Gente, muito obrigado a vocês, viu, Nicolas e Roberto? Muito obrigado. A gente vai encerrar, então, hoje por aqui, tá? Estou brincando aqui a nossa gravação. Estávamos sendo gravados, viu? Vocês sabiam, né?